disponibilizo lá na sala do Moodle, ok? Então, nós estamos gravando a aula de ar-condicionado, climatização e ventilação. É nossa segunda aula, na verdade seria a terceira, mas a segunda eu fiz um procedimento cirúrgico nos olhos, né? Taquei raio laser no olho, tacaram raio laser no meu olho aqui, para cauterizar umas veinhas. Diabético tem esse problema, né? Então não deu para ministrar aula, que nossa segunda aula efetivamente. Hoje é dia 15/3, né, de 2021. Temos aí 9 alunos presentes, né? Então vamos lá. O ar-condicionado, a gente, falando em termos de diferença que refrigeração e ar-condicionado. Basicamente, o ar-condicionado ele cuida do conforto térmico de pessoas e animais, mais especificamente seres vivos, tá? E para processos também, determinados processos que exigem uma temperatura controlada, tá? Por exemplo, salas limpas, né? Que faz aí microprocessador, né? Sistemas eletrônicos, etc, etc. A refrigeração é mais usada na conservação de alimentos e de produtos, tá? Quem divide esse curso comigo é o professor Reginaldo, deve ser o Reginaldo, não conversei com ele esse período ainda, mas ele que ministra refrigeração. Então, muitas vezes, vocês não vão estranhar, os nossos cursos se entrelaçam. Vou falar uma parte que às vezes ele já deu, e ele vai falar uma parte que eu já passei para vocês também, né? Mas eu vou focar na parte de ar-condicionado, climatização e ventilação, tá? Então, ar-condicionado voltado para o conforto térmico, climatização voltado para o controle de temperatura, umidade, pressão ambientes, por exemplo, isso que eu falei da sala limpa, para fazer circuitos integrados, e a ventilação para remover, né, remover ou inserir um determinado gás em um determinado ambiente. No caso, a ventilação é mais propriamente dito usado para remoção ou inserção de ar, né, e retirada do ambiente de elementos poluidores, funcionando como equipamento de proteção coletiva. Para quem já fez segurança do trabalho, né, segurança do trabalho, comigo ou com outro professor, deve ter estudado já esse quesito. Vocês fizeram engenharia de segurança comigo, né? Segurança e saúde, né? Camila eu lembro, pelo menos. O Lucas, o Gabriel, os demais eu não lembro se fizeram. Acho que sim, né? EPC, tá? Bom, então eu vou compartilhar daqui a pouco a tela com vocês, né? Onde eu vou apresentar, né? Não é vou estar apresentando, né? É barra, né? Eu vou apresentar essa apresentação em PowerPoint, né? E ar-condicionado, climatização e ventilação. Então vamos lá um pouquinho. Todo mundo me conhece, dispensa a apresentação, né? O que nós vamos ver, né? Qual que é a ementa? A ementa, basicamente, a gente dividiu em 3 tópicos principais, tá? O ar-condicionado, a climatização e a ventilação. Então, no ar-condicionado, né, nós vamos ver os sistemas, estudar os sistemas de condicionamento de ar, um sistema central ou unitário, né, aquele que a gente usa em casa, split, né, e o central parcial. Basicamente, esses sistemas variam o quê? Na capacidade de atendimento, na carga de condicionamento de ar, né? Quanto maior o ambiente, maior tem o seu sistema. E, no caso, meu quarto aqui, né? Eu estou num quarto aqui do meu apartamento, é um quarto de 3x4, é pequeno, com ar-condicionado. Então, um ar-condicionado split, né? De 9.000 BTU. Ele é adequado para esse ambiente, né? Lá na sala, que eu tenho um ambiente um pouco maior, eu tenho de 12.000 BTU. BTU, para quem não lembra, lá termodinâmica, é British Thermal Unit. Unidade britânica térmica, né? Seria os cacau por hora aí que a gente tem, né? As quilocalorias que a gente tem no sistema internacional, assim. Vamos também ver os tipos de ar-condicionado e bombas de calor, né?
A bomba de calor nada mais é do que um dispositivo, uma máquina térmica, que insere calor, né? Insere calor em um determinado ambiente. E a movimentação, né, distribuição, condução de ar-condicionado, né, um pouco de psicrometria, que é o estudo da água no ar, estudo do vapor d'água, chama-se psicometria, psicrometria, né? Não é como psicólogo, psicro. E controle de ar, um pouco de instrumentação e ferramentas que a gente usa basicamente na manutenção desses aparelhos. Tá? Eu vou usar alguns vídeos do YouTube que eu tenho, pelo menos tinha, não estou achando aí, mas baixo de novo, não tem problema, que mostram profissionais da área, né, manuseando ferramentas, cortando tubo de cobre, soldando, fazendo reparo em sistemas de ar-condicionado, etc. Por quê? Porque faz parte da ementa, evidentemente, e normalmente quando eu leciono aí no campus nosso, no FGD, né, a gente costuma levar os alunos, dar uma olhada nos equipamentos de ar-condicionado, etc., ventilação, né, e vem prática. Verdade que nós não temos ainda um laboratório para esse fim, né, eu não sei quando vai ter, né, mas seria extremamente desejável. Para quê? Para a gente ter pelo menos uns dois sistemas, dois, três sistemas, né, dar uma avaliada como funciona, fazer a manutenção, né, até bom para aprender a mexer um pouco na coisa. Mas face disso a gente vai usar recurso do YouTube mesmo, tá bom? Os filmes do YouTube, né? Acho que dá bem para o que a gente quer. A ideia, gente, não é formar engenheiro para fazer, não é formar técnico para fazer manutenção de ar-condicionado, né? Para isso tem o técnico, tem curso do Senai, tem outros cursos aí. A ideia é dar para vocês um arcabouço de conhecimento, uma base de conhecimento, para vocês conseguirem projetar um sistema de ar-condicionado, identificar um sistema de ar-condicionado, né? Eventualmente programar a manutenção, né? Fazer planos de manutenção, etc. E tal. Importante que vocês peguem essa matéria e, de repente, alguém vai trabalhar nessa área, né? Vai conseguir projetar sistemas, tá, de ar-condicionado. Isso é uma engenharia bastante demandada, né, há uns anos atrás e atualmente deve ser também. Por quê? Principalmente aqui em Dourados, né? Eu estou em Dourados, não sei vocês, mas Dourados deve estar 34, 35 graus ali fora. Então, que ar-condicionado a gente tem que ter no quarto, no banheiro, na cozinha e no carro também, senão ninguém aguenta, né? E o Brasil, do modo geral, é um país tropical, uma faixa muito, muito grande, né, no clima tropical, é calor, faz muito calor, tá? Então, demanda muito esse tipo de equipamento. Bom, isso é ar-condicionado, vamos ver três tópicos. O segundo, climatização, né? Climatização, nós vamos estudar os sistemas de resfriamento evaporativo. Para quem não sabe, esses sistemas que nós temos aí na universidade, em vários estabelecimentos comerciais aqui em Dourados, da Airbrisa, né? Uma coisa assim, tem várias marcas. Ecobrisa, sistemas Ecobrisa, por exemplo, que é um sistema de resfriamento evaporativo, tá? Outro sistema de resfriamento evaporativo são as árvores. Nós temos aqui, nas ruas douradas, tem muita árvore, né? Puta, é excelente isso daí. Então, a sombra da árvore é um sistema de resfriamento evaporativo. Por isso que embaixo dela, embaixo de uma árvore, você sente aquela sensação de frescor agradável, né? Se você vai, se você vai embaixo de uma laje, por exemplo, né? Uma laje feita com alvenaria, pré-fabricada, etc., a sombra pode até ser produzir menos calor que o sol, a radiação direta do sol, com certeza. Mas, por outro lado, ela não é tão agradável e a umidade não é tão agradável ao conforto térmico humano, por exemplo, né, como embaixo de uma árvore. Porque a árvore está proporcionando um resfriamento evaporativo. O que é isso? Resumindo em poucas palavras, a gente vai ver com mais precisão mais para frente no curso, né? Quando tiver nesse item, estudando esse item. Basicamente, você está passando calor através de gotículas d'água. E na árvore, essas gotículas ficam nas folhas.
Se você passa ar quente, ar carregado de energia, através das gotículas, o que acontece? As gotículas estão a temperatura ligeiramente menor, tá? Você vai trocar calor com as gotículas. Você vai evaporar a gotícula. E se você evaporou a gotícula, o que acontece com a temperatura do ar? Ela baixa. O ar cedeu energia para outra fonte, né? O outro sistema, que é a gotícula na folha, nas folhas. Com isso, o ar fica fresco. E ele carrega também, porque está em movimento, alguma umidade. Tá? Isso que a gente vai estudar em psicrometria. Tá? Com isso, você tem aquele resfriamento evaporativo gostoso e agradável. Por isso que um lugar, aqui na minha rua, eu sou um privilegiado, tem bastante árvores. Então, quando a gente está andando, eu procuro andar embaixo de árvores, né, porque é mais agradável do que receber aquela radiação direta do sol, da luz solar, certo? Isso é uma palhinha que a gente vai ver em climatização. E tem outros sistemas também, tá? A gente vai dar uma olhada na parte matemática da coisa, como você modela um sistema desse, bem simples, tá? E dizendo aqui, lembrando aqui o seguinte, esse curso, você tem que ter, no mínimo, termo 1, tá? Termodinâmica 1. Termodinâmica 2 é apreciável também, mas no mínimo termo 1 você tem que ter. Né? Eu não sei se todo mundo tem, não lembro se essa matéria tem pré-requisito termo 1. Alguém saberia me responder? Eu não olhei aqui no programa ainda. Não, né? Quem não fez termo 1, né? E quando tiver um conceito, por exemplo, entalpia, essas coisas, procura um livro de termo 1, lá do Zengel, por exemplo, tem a bibliografia, posso indicar, né? E dá uma estudada, para você entender melhor a matéria. Então você vai meio que boiar um pouquinho a hora que a gente entrar na parte teórica da coisa, de cálculo, dimensionamento, etc. Tá ok? Bom, isso é climatização, né? E nós vamos ver também a desumidificação por adsorção. São alguns sistemas de climatização bastante usuais. Como é que funciona a engenharia disso? Como é que funciona a engenharia de ar-condicionado? Pelo menos aqui no Brasil, que eu tive a oportunidade de trabalhar com vários profissionais da área e sei mais ou menos como é que funciona. Da seguinte forma, esses sistemas, por exemplo, vamos pegar um exemplo, um caso. O sistema do aparelho de ar-condicionado, aquele apartamento ou de janela, aquele quadradão que a gente faz um furo na parede e coloca. Aquilo lá já está ultrapassado, não se usa mais. Né? Usamos hoje em dia o split. Tá? Usamos o split. O sistema é o mesmo, mas a parte física é diferente. Basicamente, o split, você tem a unidade condensadora e evaporadora dividida, repartida. Daí o nome split em inglês, que é repartido. Né? Você tem um evaporador, aquela parte que fica em cima e embaixo do ambiente, né? O ideal é pôr em cima. Né? Unidade evaporadora e a unidade condensadora, que fica fora do prédio. Né? Segue um sistema de compressão de vapor, né? Tem um gás refrigerante comprimido, basicamente igual uma geladeira. O ar-condicionado é uma geladeirona. E qual o produto resfriado? É o ar. Ao invés de ser o alimento, né? Os produtos que você põe na geladeira. Tá? Então, a gente vai estudar tudo isso. O terceiro item, que é a ementa, a gente dividiu, né? O grupo de professores, nós dividimos em 3 tópicos, né? O ar-condicionado, a climatização e a ventilação. Ventilação é aquilo que eu já falei para vocês. O ventilador é um sistema. Desculpe. É um sistema que faz a troca de ar, né? Visando conforto humano, tá? Os ventiladores que a gente tem aqui no quarto, né? A gente tem aí nos restaurantes, etc., visando conforto humano, né? Ou tratando também da movimentação do ar. Um ar que contém alguma certa poluição, você vai usar isso como EPC para retirar esse poluente do ar. Esse ar, digamos assim, poluído, né? Passa por filtro, tá? Uma filtragem e vai para o meio externo, né? De forma limpa. O inverso, né? Ele vem de fora, vem com poluente, é filtrado para ir num recinto, né? De forma limpa, ok? Então, basicamente, essa é a nossa ementa.
Eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês verem aqui. Estou puxando do outro monitor aqui. Tá? Vamos lá, telinha. Deixa eu minimizar aqui. Okay. Estão vendo a apresentação? Hein? Responda para mim. Estão vendo a apresentação? Sim. Sim, professor. Sim, Ah, professor. legal, legal. Então tá bom. Dá um feedback para mim, pra gente, né? Como eu não estou vendo vocês aqui. Então, a gente vê a emenda que eu acabei de falar para vocês, né? A bibliografia tá aí, né? Esse assunto, a bibliografia é bastante extensa, tá, moçada? Tem vários livros indicados. O que eu gosto daqui é esse número 3 de Stockler, muito bom. Acho que o professor Reginaldo adota ele como livro-texto. Tem o Silva, JC Silva, bom também. Esse Hélio Creder, tem bastante tabelas práticas, certo? Jaqueline, você está aí? Jaqueline Mamédio, cadê você? Já que acho que deixou a nossa aula e foi fazer outra coisa. Foi fazer os pirulitos dela, os doces, que devem ser uma delícia. Na hora que ela voltar, eu falo com ela. Essa é a bibliografia, né? Ó, continua aqui, tá? O Frank Crate também muito bom, tá em inglês, é muito bom, tá? E eu vou acrescentar aqui, então logo eu termino, o manual que eu vou passar para vocês. É um manual de... você vê que é um manual apanhado de várias bibliografias legais, ele é indiano, né? E eu achei bastante prático, tá? Estou traduzindo do inglês para o português, né? Mas são 800 e poucas páginas, então você imagina, né? É bravo. Sorte que o Google tem aquela ferramenta de tradução, eu uso aquilo lá, mas se você pegar a tradição do Google Ipsis Literis, sai muita bobagem no meio. Então, tem que mudar a equação, ter nomenclatura, né? E assim por diante, tá? Por exemplo, tem uma frase lá que eles traduzem washer como lavadora, né? Também mas no contexto do curso, o washer lá era arruela. Então, você imagina o que sai no texto se você traduzir sem conhecer o inglês, né? O negócio fica complicado. As coisas engraçadas que aparecem. Vamos lá. Como que nós vamos fazer as avaliações, né? As avaliações nós vamos fazer uma avaliação individual, P1, P2 ou de grupo, não decidi ainda, tá? Mas a gente, uma semana antes, a gente dá um toque. Às vezes não trabalha, alguma coisa assim. Você que vai ter que P1 ou P2. E P1 e P2, né? E uma prova substitutiva, aquela moleza para quem foi mal numa das duas, que é substituir, né? E daí um exame sobre a matéria, que a gente pode fazer oral, escrito, vamos decidir. Tá? Então, logo eu tenho umas datas definidas, eu passo para vocês. Tá? Eu vou disponibilizar lá juntamente com essa apresentação, lá no Moodle, naquela salinha nossa que nós temos lá de ar-condicionado. Ok? Tá todo mundo inscrito lá, né? Copo d'água aqui. Professor, ainda eu não entrei na sala do Moodle. Eu acredito que fui até um dos primeiros a mandar mensagem para o senhor lá no privado, no WhatsApp, Tá? e eu não recebi o e-mail, nada, e como eu não consegui participar na aula passada, né? Tá. Aí eu não consegui pegar a senha. Tá. Quem tá falando? Lucas Melo. Ô, Lucas, eu mandei para você um WhatsApp
Eu pus no WhatsApp da turma de ar-condicionado a tela, com link, senha e tudo mais, tá? Então entra no WhatsApp nosso, ar-condicionado, no grupo que nós montamos. Sim, isso, a Camila colocou eu hoje lá. Aí eu vou pedir para reencaminhar a tela assim que possível, então, professor. Obrigado. Ah, então tá bom. Falou, Lucas. Precisando, fale, tá? A gente põe, manda para você, não tem problema nenhum, não, tá? Ok. Vamos lá, então. Então, histórico do ar-condicionado, né? Aqui na apresentação tá uma letrinha pequenininha, tá ruim de ler e tal, mas basicamente a gente dá um histórico do ar-condicionado. Por quê? Eu gosto de contexto, todo curso que eu dou, que eu ministro, eu gosto de contextualizar o curso no espaço e no tempo, né? Então essa preocupação com o conforto térmico, ela vem com o mundo desde que o mundo é mundo, né? Que o homem quando descobriu o fogo, ele viu que o fogo assava a comida, que era uma delícia, né? E também ele descobriu que o fogo aquecia. Então normalmente o homem das cavernas, fazia a fogueirinha dele dentro da caverna e com isso ele aquecia o ambiente, né? Que antes disso, você imagina, não tinha, né? Podia ser calor, podia ser frio, né? Você pega aí lugares frios, Europa, etc., mesmo na África, né? No deserto do Saara, essas regiões são muito frias à noite, né? Então, o homem, ele com o fogo, ele se aquecia. De certa forma, ele estava condicionando o ar, né? Porque ele estava elevando a temperatura a um ponto assim que lhe fosse agradável e possibilitasse ele a viver melhor, ter uma qualidade de vida, né? A caverna quentinha, né? Quentinha com a fogueirinha lá era bem melhor do que a caverna fria e úmida, né? Certo? E os egípcios também, né? As grandes civilizações egípcios, sumérios, mesopotâmios, né? O pessoal lá do Iraque, do Irã, né? As primeiras civilizações, já encontrou-se registro histórico, isso na arqueologia, né? Textos nos quais o pessoal se preocupava com conforto térmico, né? Por exemplo, uma das formas de melhorar a temperatura do ambiente era fazer jardins, né? Aqueles jardins da Babilônia que o pessoal fala, suspensos, né? Para quê? Para você ter um resfriamento evaporativo, ter plantas, ter árvores fazendo resfriamento evaporativo e com isso condicionar o ar, né? Com isso estava climatizando, condicionando o ar de uma forma que ficasse agradável para as pessoas. Então tinha bastante água, água circulante, plantas. Isso não era só enfeite, isso era também para tornar a vida mais agradável, né? Você imagina uma região quente como o Egito, ou Mesopotâmia, que é a região hoje do Iraque, Irã, né? Imagina você sem esses artifícios. E a vida ia ficar bem quente, né? O ambiente ia ficar muito quente, não ia ficar legal para viver, não, né? Então, o resfriamento evaporativo era muito usual. Tinha também os escravos lá abanando o senhor, né? A gente vê muito isso em filmes antigos aí, né? Mas só aquele escravo ou escrava abanando lá não resfriava, não. Tinha que ter mais coisa. Eles usavam sistemas também de água em potes de barro, né? Para trocar calor com o meio e com isso refrescar o ar. São várias formas de se condicionar o ar. Bom, eu vou passar para vocês, vou ver se consigo por hoje ainda, né, na sala do Moodle, um capítulo desse manual que eu estou traduzindo. Eles contam uma história muito legal sobre isso e fornecem mais informações. É interessante. Por que eu acho interessante? Para você saber de onde que vem, né? Se você sabe de onde que vem, você pode, com os conhecimentos adquiridos, imaginar um novo caminho, projetar um novo sistema, melhorar um sistema antigo, que está aí na cara de todo mundo, mas ninguém fez, né? Com isso, você pode se tornar um empresário, né? Montar uma empresa, um negócio. Quer um exemplo? Até um case, né? Um caso de um ex-aluno meu, ele. Deixa eu tirar daqui.
Esse meu ex-aluno lá de São José dos Campos fez engenharia. Lecionei várias matérias para ele. Ele era um descendente nipo brasileiro, né? Descendente japonês. E foge o nome dele agora. X era Roberto, uma coisa assim. E ele foi para o Japão, isso acho que uns 15 anos atrás, né? Foi para o Japão, trabalhou numa indústria de aquecedores de água. Aquele aquecedor solar que a gente vê hoje aí, as placas em cima das casas, né? Trocador de calor. E o que ele fez? Ele voltou do Japão, ele e o pai dele. Ele montou na casa dele uma fabriqueta, uma pequena fábrica. Ele fabricava, ele pegou, né, copiou, ele pegou o projeto lá japonês, né, e começou a fabricar. Né? Deu uma melhoradinha, algumas coisas, copiou o projeto. E começou a fabricar. E daí começou a instalar uma clientela legal. Isso ele estava comigo no segundo ano da engenharia, pra vocês terem uma ideia. Tem um ano, acho que ele estava no terceiro ou quarto, ele parecia um pessoal interessado, ele vendeu a fabriquinha dele. Na época ele vendeu, parece, por 4 milhões de reais. Tá? Agora você imagina um aluno do terceiro ano com 4 milhões de reais no bolso. Que a fábrica era dele. O pai deu a mão só, mas não. O dinheiro era dele. Ele comprou equipamentos, clientela, etc. O sistema dele muito bom. Conhecia o sistema dele. Né? 4 milhões. Ele montou a fabriquinha. Olha o tino comercial do rapaz. Eu perdi contato, ele se formou, perdi contato. Mas era um cara que não tinha 30 anos, devia ter uns 20 ou quase 30 anos, com 4 milhões no bolso. É legal, gente. Pensar nesse tipo de coisa, né? Vocês estão vendo o Elon Musk aí com a SpaceX, por sinal vai lançar, parece que amanhã, né? O SN-11, tá? Você vê um cara que foi milionário aos 30 e poucos anos. Parece que fundou aquela PayPal, que eles têm de pagamento, né? Transferência de dinheiro. Ele que criou. Vendeu, foi milionário, acho que antes dos 30. Daí começou a investir em indústria espacial, automobilística. Então são exemplos, moçada. O Bill Gates, o próprio Bill Gates, né? O Steve Jobs, da Apple, o Zuckerberg, do Face, né? Mas eu gosto muito do Elon Musk e do Steve Jobs, que é um pessoal que mexia bem com hardware também, né? Não foi só com software, como o Bill Gates, etc. Pessoal que meteu as caras, bicho. Ninguém começou por cima, não. O negócio de garagem, etc. E deu certo, né? Então, ficarei muito feliz o dia que eu tiver a notícia de vocês. E vocês são um mais novo, assim, bilionário, né? Milionário ou bilionário brasileiro. Você foi meu aluno. Pô, bacana, maior orgulho. Né? Espero. I hope so. Bom, vamos voltar lá à nossa matéria, né? Bom, e aí? E aí, esse histórico, vocês dão uma lida aí, basicamente eu falo esse tipo de coisa, né? Contextualizando o ar-condicionado, tá? É, falando algo que não está aqui, mas está tá no manual que eu vou passar para vocês, teve um cientista, me foge o nome, está lá o nome do cara, ele em 1755, ele criou, pelo menos teoricamente, uma máquina de fazer gelo. Foi a primeira máquina de fazer gelo projetada, né? Ele criou, teoricamente, ele imaginou o projeto, mas chegou a construir. Isso em 1755. É precursora da nossa geladeira. Pois, mais uns anos depois, acho que já em 1800, século XIX, o pessoal construiu, né, uma geladeira. Daí tá lá o histórico, vocês dão uma olhada. Tá? Por quê? Porque antes, isso tem um pouco a ver com refrigeração. Como que era feito antes para se produzir gelo? Que é um elemento que pode ser usado para condicionar ar também. Você passa o ar através de uma pedra de gelo, você obtém o ar gelado, né, resfriado. Tá? Antes o pessoal pegava as regiões frias, principalmente nos Estados Unidos, lá para o norte, aqueles estados do norte, perto do Canadá, eles quebravam o gelo, cortavam em grandes blocos, punha na carroça, mandava para o navio trazia para o sul do país, sul dos Estados Unidos, por exemplo. Eles faziam embarcações forradas com palha,
um elemento com baixo poder de transferência, baixa condutividade térmica, palha, palha de milho, de trigo, essas coisas, né? E com isso, eles transportavam bloco de gelo. E teve gente que ficou milionário com esse negócio, tá? Transportando bloco de gelo, porque não havia geladeira. Depois veio a geladeira, né? E o ar-condicionado? Como é que começou esse papo de ar-condicionado do jeito que a gente conhece hoje? Com um sistema de compressão de vapor, etc, etc. Bom, teve esse rapaz aqui, William Carrier, que por sinal ele fundou uma empresa chamada Carrier, que existe até hoje no setor de climatização e refrigeração, tá? Esse é o americano. Ele se formou, como que ele se formou? Ele se formou em Cornell, Estados Unidos, tá? Uma universidade de nome lá, né? Universidade de Cornell. E ele é engenheiro novinho, acho que 20 e poucos anos, tá? Teve um conhecido dele, sabia que ele era engenheiro, e o cara tinha um problema. Qual que era o problema? O cara tinha uma gráfica. Tinha uma gráfica, mas na gráfica dele imprimia, de impressora, e ele notava que em determinada época do ano, a impressão dele saía borrada. Ele imprimia, a tinta saía borrada no papel. Então o engenheiro chamou esse Carrier, Willis, né? Carrier, chamou esse rapaz, esse engenheiro, e contratou ele para resolver o problema. Carrier, eu tenho esse problema, né? Resolve para mim. O cara nem sabia. Ele sabia o problema, queria resolver. Normalmente, gente, o engenheiro é para isso. Eu tenho um problema, nem sei o que é aquilo, eu só sei que é um problema, está me dando prejuízo. E eu quero resolver. Para isso, ele contrata vocês. Por isso que nós somos solucionadores de problemas. Engenharia é isso, né? Bom, e aí? E aí o Carrier olhou, ele observou que em determinadas épocas do ano, né, como o cara falou para ele, tinha esse problema. Era um problema sazonal, em determinada época do ano. Ele observou que nessa determinada época do ano, a umidade relativa dentro da gráfica do empresário era alta, molhava mesmo. Ele pensou, puta, que sistema eu posso criar aqui, né, para fazer com que essa umidade seja reduzida, eu deixo o ambiente mais seco. O que ele fez? Para resumir a história, ele inventou o sistema de ar-condicionado. Tá? Esse sistema, vocês estão vendo a foto aí, ele já mais velho, né? Aí já estava vendendo em escala industrial o produto, né? Esse sistema, inicialmente para reduzir a umidade relativa do ar, trabalhava também com a temperatura, reduzia também a temperatura. E com isso, instalou, projetou, fabricou o sistema, instalou na gráfica, o cliente ficou satisfeito, gostou. E ele criou o primeiro aparelho de ar-condicionado da história. Evidente, ele patenteou a invenção e ficou bilionário, tá? Ele fundou a indústria Carrier, que existe até hoje, e ficou milionário o cara com isso, né? Isso foi em 1902, né? Tá falando aqui, 25 anos, formado na Universidade de Cornell, Estados Unidos. Então, ele é o criador do aparelho de ar-condicionado como nós conhecemos hoje, ou seja, um sistema de compressão de vapor, com um evaporador, um condensador, um compressor e uma válvula de expansão. Tá? Evidente que é o tamanho do equipamento, era coisa grande, né? Porque ele não tinha os recursos que nós temos hoje. A engenharia de ar-condicionado estava sendo criada, né? Praticamente, vamos dizer assim, né? Bom, e aí esse equipamento foi evoluindo, né? Foi evoluindo e essa figura que eu mostro nesse slide aqui é, acho que de 1939, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? Começo da Segunda Guerra Mundial. Era equipamento de ar-condicionado adaptado no automóvel. Né? As indústrias, né, pegaram essa, não sei se foi o Carrier, deve ter sido outra empresa, né? Eles pegaram o ar-condicionado e jogaram dentro do carro. Você vê o tamanho da unidade condensadora do ar-condicionado, tocado por potência do motor do carro. Olha o tamanho do bicho, né? Então, na época, ele custava
US$ 274 esse equipamento automobilístico. E era relativamente caro para a época. Eu não sei quanto que daria hoje, mas relativamente caro para a época. Tá? E outra, quem está falando? Fala que o Cadillac, né? Ganhou, que implantou isso daí. O Cadillac é um modelo, né, de carro. Tá? Aí começou o ar-condicionado automobilístico, que nós vamos estudar também aqui. Tá? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação? Tudo bem? Bom, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Então tá legal. Bacana. Senão posso estar falando para as paredes aqui. Bom, mas eu gosto de pegar as curiosidades, né? O ar-condicionado ficou muito popular, sabe onde? Em cinema, né? Em cinema. Foi o primeiro, ele começou a ser usado em casa, que era um sistema caro, né? Só pessoas, empresários com um certo poder aquisitivo podiam comprar, né? Eu estou falando no doméstico, residencial. Então, os cinemas começaram a adotar sistema de ar-condicionado. E isso daí impulsionou a indústria, a indústria de filme, né, de cinema. Tá? Impulsionou por quê? Tinha gente que sentia tanto calor, ia no cinema só para ficar naquele ambiente condicionado, de ar-condicionado. Não interessava o filme. Pagava o ingresso e ficava lá curtindo. Então isso levou muita gente para o cinema. E claro, daí o cinema começou a fazer sucesso também, né? Mais ou menos como a gente sente aqui nas cidades de hoje, que a gente está naquele asfalto, sai do carro, sai do ar-condicionado que a gente tinha no carro, estaciona o carro, ao que sai na rua, aquela temperatura, aqui em Dourados, 34, 35 graus, né? Na sombra. Então, puta, o que você quer? Você quer uma loja com ar-condicionado. Então, se você estiver perto do shopping, você corre no shopping. Às vezes você não quer nem comprar nada, você só quer aliviar um pouco a temperatura, ter um conforto térmico. Daí, é claro, passa numa loja, compra, consome, bebe, come, etc. Né? Então, basicamente, aí que o ar-condicionado começou a ser disseminado, né? Nos cinemas e teatros. Tá? Queremos. O que está vendo aí? Bom, tem alguns slides em branco aqui que eu deixei, não sei porquê. Eu vou tirar depois. Bom, e aí? Nos anos 50, né? Nos anos 50, começou a surgir, né, sistemas mais compactos. Né? Como compactos? Por quê? Por exemplo, até então o compressor era grande. E em 57, que por sinal foi o ano que eu nasci, surgiu o primeiro, né, os primeiros compressores rotativos. E esse compressor, que era uma máquina grande, passou a ser uma máquina pequena. Compressor de ar-condicionado, moçada, muito usado, é o rotativo, tem o alternativo e tem o scroll, que a gente vai estudar para frente, os tipos de compressores. Né? São basicamente do tamanho desse que a gente usa na geladeira, esses herméticos que você vê atrás da geladeira. São pequenos. Antes eram máquinas enormes, eram trombolhos. A partir de 57 foram criados esses menores. Né? E aí os aparelhos de ar-condicionado foram diminuindo. Né? Tanto que até a década de 70, o predominante era esse que vocês estão vendo na figura aqui de janela. Aquele barulhento que não se usa quase mais, né? Está ultrapassado. Acho que nem, não sei se tem para vender ainda. Mas o split dominou totalmente, né? Cara, quanto slide em branco tá aqui? Não é para estar desse jeito. Né? Hoje em dia é o split, né? Essa figurinha que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Acho que a maioria tem desse, né? Por quê? Bem silencioso. Por quê? Porque ele é mais silencioso? Porque a unidade evaporadora, a unidade condensadora dele está na parte de fora. É a que faz barulho. A unidade evaporadora, embora tenha um ventilador, ela é mais silenciosa. Um ventilador menor, né? Não é a comunidade, não é a comunidade condensadora, que tem um ventilador maior,
né, a fim de tocar o processo, tá? E tem também o compressor, né? Você vê que na parte de dentro aqui, o evaporador não tem um compressor, só um motorzinho com um ventilador, né? Com o trocador de calor dele que chama-se evaporador, tá? Que é um aparelho de janela antigão, né? Não se usa mais, né? E isso aqui é um exemplo de uma central de ar-condicionado refrigerada, provavelmente por água, né? De uma grande empresa. Você imagina um shopping, por exemplo, né? Um shopping center, ele não pode encher de splits lá porque a conta de luz vai lá para cima. Não vai ser, não vai ser conveniente para o projeto. Então, normalmente, se usam sistemas centralizados de ar-condicionado, né? Que você faz o processo de forma centralizada, muitas vezes externo ao prédio, né? E você distribui através de dutos o ar devidamente resfriado, né? E limpo, teoricamente, pelo menos, para os vários, para os vários ambientes que você quer condicionar. Tá? Então, isso é o aparelho de ar-condicionado. A outra aqui, ó. Isso aqui, gente, são compressores, ó, tá? Então, você imagina o tamanho do prédio que isso aqui resfria, né? São figuras e equipamentos. Eu gosto de passar esse tipo de figura para vocês irem se familiarizando com a matéria, né? E a hora que vocês caírem numa fábrica, ou mesmo montar a sua empresa não vai ser o caso, porque aí você vai saber já que equipamento você que montou. Mas quando você for numa empresa, visitar uma empresa, ou trabalhar em uma empresa, você vai ver equipamento desse, você vai saber que é de refrigeração ou ar-condicionado, né? Não vai ficar boiando. É interessante saber o que é um compressor, que é um trocador de calor, isso nós vamos estudar cada componente individualmente aqui, tá? Sempre usando as bases que a gente aprendeu lá em termodinâmica, quando se usa aqueles ciclos, né? Rankine, tá? Ciclo de compressão de vapor, o ciclo ideal de Carnot, tudo isso nós vamos usar, né, nessa disciplina nossa. Por quê? Tudo isso foram ferramentas usadas pelos engenheiros, pelos físicos, né, matemáticos, para proporcionar ferramenta para o engenheiro trabalhar com sistemas de ar-condicionado. Tá? Outro sistema aqui, né, um pouco menor, mas para usar, para fazer o esfriamento de tendas, né? Sabe onde que é usado muito esse sistema? Nos, nos quartéis militares que os americanos têm lá no Iraque, né? No deserto. No deserto, normalmente, os militares têm acampamentos, quartéis provisórios, né? E eles usam esse sistema para condicionar o ar na tenda. Você imagina, a tenda é quente, né? Imagina uma tenda dessa no meio do deserto. Tá? Você fica assado lá dentro. Então você usa sistemas de ar-condicionado, que a gente está vendo unidade, né? Unidade condensadora e evaporadora que ficam juntos, um sistema chamado self-container, né? Um container só, contendo tudo, todo o sistema, e o ar sendo insuflado através, né, desses dutos. Ok? Você vê que não é um sistema só de ventilação, né? É um condicionamento de ar. Você está tratando o ar, a umidade dele e a temperatura, certo? E aqui é exemplo daquilo que eu falei para vocês, a instalação central, e esses são os dutos que distribuem, né? Então, as bocas de ventilação, as bocas do ar-condicionado, através daqui que sai o ar, né? Tá? Ele é coletado no geral e o tratado vem para cá. Né? Esses aqui são dutos. Normalmente são feitos de folha de Flandres. Não, hoje nem tanto mais, né? Hoje normalmente de aço galvanizado, tá? E pintado, isolado termicamente, etc. Né? Bom, e aí? Como é que funciona, por exemplo, um sistema de ar-condicionado bem simples? Vamos começar dando um jeitão da coisa aqui. Né? Um sistema split, por exemplo. Tá? Aqui você está vendo corte, uma figura, uma casa em corte. Né? Toma uma aguinha aqui. Esqueci de fazer o tererê. Bom, você tem uma figura em corte de uma casa.
E essa casa, eu tenho um sistema, pelo que eu estou vendo aqui, um sistema de ar-condicionado, condicionamento de ar, tipo split, né? Então eu mostro as partes do sistema. Primeiro, a unidade evaporadora, que fica dentro da casa. Os tubos, né, que levam o ar para a unidade condensadora, certo? Como que funciona isso? Aqui eu tenho tubulação de dreno, que é o condensado. O que é o condensado? Condensado, o próprio nome diz, é a água condensada do ar. Então esse ar-condicionado, eu já estou sentindo aqui, ó, o ar aqui nesse meu quarto, que é pequeno, tá, a temperatura está em 24 graus Celsius, né? Eu estou sentindo já, por isso que eu estou tomando água, estou sentindo o ar seco. Ele está retirando a umidade do ar. Utilizando a umidade do ar, o que que acontece? Essa água condensada, ela é jogada fora, ok? Sendo jogada fora, você pode utilizá-la para algumas coisas, tá? Mas a residencial é jogada fora, né? E com isso o ar fica seco. Então, o que que acontece com o ar? Olha a seta aqui, ó, né? Certo? Você pega o ar, que normalmente está quente, né? Está quente, tá? Entra, né? E sai com uma temperatura mais baixa, tá? Ele está externamente 45 graus Celsius. Internamente, ele está com 14 graus. Sai frio. Ele vai trocando ar, vai trocando calor, porque esse ar não sai daqui, ó. Tá vendo? Esse é um problema do split. O ar fica, digamos assim, meio que viciado, porque você não troca o ar. O ar que ele movimenta não vai para fora, tá? Bom, ele sai 14 graus e, misturando com o ar ambiente que estava um pouco mais quente, na faixa dos 30, 32, ele vai para os 24. É a temperatura que eu estou querendo aqui, ó, tá? Isso internamente. Basicamente, aqui você tem a unidade condensadora e você, né, essas unidades, elas, o que que faz elas resfriarem o ar? Trocadores de calor pelos quais passa o fluido refrigerante. R312, R410, R307, por aí vai. Vários fluidos refrigerantes. Nós vamos estudar também, né? E com isso você tem um ambiente agradável. Ó, você está com 45 fora e dentro com 24, né? Não dá nem para comparar. São praticamente 21 graus de gradiente, né? Tá? Não, na descarga está 45, desculpe. Temperatura ambiente 35. Mesmo assim, tá? E o inverso, você tem também o equipamento que é a bomba de calor. O que que a bomba de calor faz? Aqui você retira calor do ar, certo? Um equipamento de condicionador de ar. A bomba de calor, você retira o calor daqui de fora e manda para dentro. E o bacana é o seguinte, que fora pode estar, por exemplo, a temperatura 10 graus. Ele vai retirar calor do frio e passar para uma temperatura agradável maior aqui. Evidências, vamos falar, pô, mas a temperatura de fora é menor, a de dentro é maior, né? Como você faz a transferência de calor da menor para maior? Naturalmente, você não conseguiria fazer isso. Sem acender uma fogueira, sem usar uma máquina térmica, você não conseguiria. Por isso, chama-se máquina térmica. Ela arranca calor do frio, vamos falar, ela arranca energia, ela retira, não arranca, né? Ela retira energia do frio e joga para o mais quente, ela esquenta. Um exemplo que a gente usa isso aqui, as piscinas aquecidas, por exemplo, são bombas de calor, tá? Por exemplo, né? Agora, dos países como Canadá, Estados Unidos, países europeus, escandinavos, isso é essencial, tá? Porque você precisa aquecer o ambiente. Você tem lareira, tudo, mas normalmente se usa bomba de calor para isso. Aqui no Brasil, aqui em Dourados, pelo menos, eu nunca usei. Um dia ou dois de frio só, né? Então, esse é o equipamento mais básico que existe. Porque eu gosto de passar ele para vocês. Porque os outros funcionam da mesma parte, do mesmo jeitão, meus amigos. Funciona do mesmo jeitão. O que muda é que a unidade condensadora é um pouco mais
complexa, tem torre de resfriamento, tem amônia, etc. Né? Os dutos têm vários pontos de exaustão do ar, com ar frio, distribuição de ar, o que muda é isso. Mas o princípio é esse. E você conhecendo esse princípio, que é tocado por esse ciclo, que nós estudamos lá em termo 1, se não me falha a memória, né? Você conhecendo esse ciclo, você domina o resto. Mas não tem mistério nenhum. Né? Vamos ver. Aqui, unidade condensadora, você joga o calor fora. Certo? É a unidade condensadora do ar, seria aqui fora, você está jogando. Descarga de ar quente, que é isso aqui, ó. Essa parte. Tanto que você passando próximo a uma unidade condensadora que estiver numa altura assim, que dê para você se aproximar dela, só não vale enfiar a mão lá, né? Tem ventilação, você vai sentir ar quente saindo. Esse ar é da onde? Esse ar é o ar proveniente do trocador de calor do condensador. O fluido tá, o fluido aí está sendo condensado, então você está retirando o calor dele. Se fosse o fluido refrigerante que circula nessa tubulação, nesse circuito, tá? Que é fluido que circula. E o ar está aqui, ó, né? Dentro é fluido refrigerante, tá? Esse fluido está condensando. Para condensar, ele tem que retirar, tem que jogar calor fora. Daí ele jogou calor para cá. Vem aqui, né, a uma certa pressão, uma certa temperatura, passa na válvula de expansão. Olha, na válvula de expansão, ele perdeu temperatura, né, e perdeu pressão. É um dispositivo que nós vamos estudar aqui, a válvula de expansão. Dele vem numa pressão menor, baixa temperatura, passa pelo evaporador. Passando pelo evaporador, esfria tudo isso aqui. Ele, né, ele retira calor do ar, que está mais quente. Se o ar está mais quente, o ar é resfriado. Então, é espaço refrigerado. Ó. A baixa pressão e baixa temperatura, né? Ele vem, aqui ele perdeu o calor, tá, moçada? Como é calor sensível, ele manteve a mesma temperatura. É calor latente, desculpe, calor latente. Ele mantém a temperatura, embora tenha perdido energia. Ele vem para o compressor. O compressor eleva a pressão, eleva a temperatura e manda ele de volta. Então, duas funções básicas do compressor. Primeiro, elevar a pressão. Por que ele eleva a pressão? Ele eleva a pressão para o fluido poder se movimentar. Ele trabalha como uma bomba, ele movimenta o fluido. O fluido não movimenta sozinho se você tirar o compressor. A diferença de pressão faz com que ele se movimente. Né? E segundo, elevar a temperatura também, para ele, né, fazer aquele ciclo na curva do refrigerante. A curva de entalpia, temperatura, entalpia e pressão, né, que você estudaram na térmica, a gente vai rever novamente aqui, tá ok? Esse é um ciclo de ar-condicionado. Basicamente uma geladeira. Na geladeira, o evaporador é o congelador e o interior da geladeira, no qual você retira calor para conservar os alimentos ou congelar os alimentos. O condensador é aquele trocador de calor, né, de tubinhos, de barras de metal preta que ficam fora da geladeira. As atuais já não ficam ali mais, né? As atuais ficam na lateral e ficam revestidas. Minha geladeira é relativamente nova, não tem mais aquele condensador lá atrás preto. Ele fica na lateral. Quem esquenta a lateral da geladeira. Ali tem o trocador de calor. Né? Eu, quando eu morava em República, a gente punha a cueca molhada ali, né? Certo? Punha a cueca molhada, as meninas, em República do Menino, punha as calcinhas, sutiãs, essas coisas, para secar rapidinho. Era usado como secadora. Então, nunca façam isso, né? Você está destruindo o ciclo, você está impedindo o ciclo de mandar calor para fora. Tá? Pôr essas coisas para secar ali. Né? Você destrói a geladeira. Bom? Dúvida, gente? Tudo tranquilo até agora, professor. Legal. O lance é o seguinte: qualquer matéria, tá, moçada? Aprenda o básico. Isso é o básico do ar-condicionado. Aprendeu esse ciclo? Um abraço. Vão ter ciclos mais complexos, que a gente vai ver no decorrer do curso. Só que tendo essa filosofia da movimentação da energia, calor latente, calor sensível, entalpia, você domina isso aqui, não tem mistério. Se surgir um ciclo novo,
Você vai pegar o diagrama de processo dele, vai ver os dados de estado, temperatura, pressão, entalpia, densidade, volume específico, etc. Você vai compreender o ciclo. Não tem mistério nenhum. Compreender o ciclo, o que você vai poder fazer? Você vai poder melhorá-lo. De repente, ele não está funcionando a contento, certo? Então, você vai, estuda o ciclo, avalia os componentes dele e por aí vai. Com isso, você chega, por exemplo, porque ele não está com a performance prevista, está funcionando mal, né? Quando você faz um trabalho dentro de uma empresa, você vai conversar com os operadores, etc. Você vai pegar muita informação importante, mas vai ouvir muita bobagem também. Vai ter que o seu Zé faz tudo que domina, né? Vai falar, não, isso aqui é o compressor que tem que trocar. Tudo bem, ouve o seu Zé, mas avalia, né? Que se ele soubesse mesmo o defeito, ele teria consertado o negócio. Às vezes até sabe. Mas a diferença nossa, o engenheiro, é essa. Vocês fizeram, no mínimo, 5 anos de faculdade, né? Encarando essas disciplinas. É para isso, gente. É para saber resolver problemas, projetar sistemas novos, etc, etc. Ok? Vamos lá, então. Olha um monte de coisa usada, branca aqui. Tá? Bom, aí você pega aquele sisteminha que nós vimos, né, plotado num diagrama, né, de pressão entalpia. Pressão P, entalpia H minúsculo. Na verdade, é entalpia específica, né? A gente fala apenas entalpia. Que nada mais é do que a energia específica do sistema. Qual que é a unidade de medida da entalpia? É quilojoule por quilograma. Entalpia específica. A entalpia será só quilojoule. O que é? Unidade de energia, né? Tá? E aí vai. Você tem ali em cima, ou aqui em cima, o circuitinho de ar-condicionado. Basicamente, aquele circuito que nós apresentamos para vocês anteriormente, tá? Onde eu tenho na ordenada a pressão, as pressões envolvidas, e na abscissa, eixos abscissas, né, a entalpia, que é o H minúsculo. Tá? E aqui a curva de saturação do fluido refrigerante. Aqui, moçada, eu não estou vendo o ar, eu estou estudando o refrigerante que está circulando no ciclo. Isso é muito importante você saber. O ar simplesmente está passando através do condensador, passando através do evaporador, sendo aquecido ou resfriado. Né? Então, nós temos aqui, né, as regiões. Tá? O ponto 1, antes do compressor, entrada do compressor. Ponto 2, saída do compressor e entrada do condensador. Ponto 3, saída do condensador e entrada da válvula de expansão. Ponto 4, saída da válvula de expansão e entrada do evaporador. E assim continua. Esse é um ciclo ideal. Tá? Por que ideal? Porque eu estou vendo, né, as curvas aqui, as entalpias são constantes. Ó. S2 igual a S1. Isso não existe no ciclo real. A entalpia, não, desculpa, a entropia. Entropia, que é SS, né? Ele varia. Gente, vocês já estudaram isso em termo 1 ou termo 2, certo? Já. Já, né? Quem não viu isso? Acho que todo mundo viu, né? Tá? Então, legal. Todos aqueles circuitinhos que alguém já deve ter feito comigo, o curso, inclusive, né? Todo aquele circuitinho que você resolvia, lembra que esses problemas que eram 2, 3 folhas de caderno, né, para resolver, às vezes 4. E é para chegar nesse ponto, você saber, né, entender o funcionamento da máquina térmica e do ciclo. O ciclo da geladeira ou do ar-condicionado. No caso, o ciclo de compressão de vapor, né? A gente chama de compressão de vapor. Não é compressão a vapor, não, tá? Porque normalmente esse compressor é um compressor tocado a energia elétrica, não é tocado a vapor. É um ciclo de vapor, porque dentro dele circula o fluido refrigerante, na forma de vapor e na forma de líquido. Tá? Então, por aí você vê, ó, no 1, você tem uma pressão P0 com uma entropia H1.
Um é a entrada do compressor. O que o compressor faz? Eleva a pressão. Ó, elevou a pressão. Elevou a pressão e acrescentou energia ao fluido. Por que energia ele acrescentou? H1, H2. H2 é maior que H1. Se acrescentou energia. Certo? No 2, o compressor, entre parênteses, bombeia o fluido refrigerante ao ponto 3. O que é o ponto 3? Ele fez o fluido movimentar de 2 até 3. Passou no condensador. Passou no condensador, o que ele faz? Ele cedeu calor. O que ponto C, basicamente, é o fluxo de calor que sai do condensador. O fluido trocou calor com o meio, com o ar, no caso. Né? Troca calor, ele vem para 4. Ele vem para 3, ele perdeu energia. Olha, H2, né, maior que H3 e H4. Né? Certo? Ele trocou a temperatura constante, que é calor latente, né, mudança de fase, não alterou a temperatura. Certo? Em 3, ele passa de 3 a 4 pela válvula de expansão, que é um dispositivo que nós vamos estudar também. Né? Esse dispositivo, ele não mexe na energia, não trabalha com a energia do fluido. Energia é a mesma, H3 igual a H4. Certo? Esse dispositivo expande o gás. Expandir o gás, a pressão fica mais aliviada, ela cai para P0 novamente. Né? Ela troca calor, certo? Vai em pressão constante, né? Para 1 e assim reinicia o ciclo. Esse é um ciclo básico do ar-condicionado. Então, basicamente, esses sistemas residenciais de split ou apartamento funcionam nesse ciclo, né? Os outros, aproximadamente, tem variações aí, tá? Mas esse é o ciclo mais básico de um aparelho de ar-condicionado residencial. Okay? Evidente, se nós tivéssemos um laboratório, o que a gente faria? A gente tacaria termômetro e manômetro nesses pontos de um circuito de ar-condicionado, na tubulação lá, né? E faríamos essas medições. Daí brincaria, né? Varia com a potência do compressor, iria calcular o coeficiente de performance do ciclo e assim por diante. Tá? Nesse caso, nós estamos fazendo teoricamente. Né? Quem que tem esse tipo de laboratório? Normalmente as empresas de refrigeração de ar-condicionado. Empresas não de manutenção simples, né? Empresas que desenvolvem a Carrier, né? a Philco, LG, essa turma que fabrica, normalmente eles têm laboratórios para isso. Né? Você trabalhando nisso, você vai fazer tudo isso aí, esse tipo de experimento, que é muito interessante. Né? Basicamente, aqui é o gráfico, ao invés de ser pressão e entalpia, né? É um gráfico que tem uma cara diferente, né? Esse aqui é mais conhecido, né? Da termo 1 e termo 2 lá. Temperatura, né? E entropia. É a mesma coisa, então ele avalia os ciclos, né? Avalia o ciclo, aqui é o mesmo ciclo, ok? De compressão de vapor, ele avalia e mostra um gráfico de temperatura e entropia. Gente, essas figurinhas básicas são muito importantes, vocês conhecerem bem elas, dominarem o que está escrito aqui, por quê? Mais tarde nós vamos ver, por exemplo, nos gráficos de pressão e entalpia do fluido refrigerante. Cada fluido tem um gráfico específico, certo? Então, tem muito mais informação, né? Evidentemente que hoje em dia, isso aqui está bem informatizado. Então, você deve ter aplicativo que você entra com uma temperatura, um determinado fluido, ele vai te dar pressão, vai te dar o ponto da curva que se encontra, etc, etc. Mas, para saber ler, você tem que começar pelo beabá, né? E esse é o beabá do ar-condicionado e da refrigeração. É usado no mesmo sistema, certo? Bom, vendo o esquema à esquerda, né? É o mesmo que o anterior, só que um pouco mais caprichado no desenho aqui, plotou os pontos nos eixos da temperatura da entropia. Ou seja, você começa com entrada do compressor. Aqui, gente, isso aqui é a isoterma. Tá? Isso daqui... Não, desculpe. Isso daqui são as isotermas. Tá? São as isotermas.
essas linhas aqui, ó. E aqui, né, a linha que vem, essa linha aqui é isobárica, certo? Ou seja, você pegou no ponto 1 o refrigerante, vamos começar aqui no 1. O refrigerante entrou no compressor, o compressor eleva a pressão dele, ó. Foi para essa, eleva a pressão, eleva a temperatura, né? Ele foi para dessa isoterma para essa, tá? Veio aqui, né? Então ele foi dessa temperatura aqui, que seria uma temperatura chamada de T0, para essa temperatura aqui, né? Que é a T1, por exemplo, tá? Não, na verdade foi um pouco mais alto, ó. Foi para essa aqui, uma T2, por exemplo, que é T1, tá? Bom, daí vejamos. Levou a temperatura e levou a pressão, certo? Ao ponto de pressão que ele está, né? E levou para cá, tá? Mesma coisa. Pressão elevada, temperatura elevada, troca calor, né? Entra de 2, aqui é 2, 2S aqui, 2 seria aqui, de 2 a 3, trocou calor. Trocou calor, ó, manteve a temperatura constante, calor latente, ok? Trocou calor, vem para a válvula de expansão, abaixou a pressão, cai nessa isobárica aqui, certo? Diminui a pressão, e assim por diante. Igualzinho, ó, o demais. Só que ao invés de pressão, temperatura, ao invés de entalpia, entropia. O jeitão mesmo, tá? Vamos lá. Bom, e aqui? Aqui, algumas equações básicas do ciclo. Eu estou apresentando mais a título de curiosidade, que nós vamos estudar com mais precisão isso mais para frente, né? Aqui os dados que você precisa. Você precisa de vazão de fluido, você precisa de quantidade de fluido, vazão Q ponto, quantidade M, massa do fluido, ou vazão do fluido, M ponto. Você precisa das entalpias, certo? Porque é energia envolvida, né? E quantidade de trabalho. Onde que você vai? O W, né? O W ponto. Onde você vai usar esse trabalho? Na entrada do compressor. Então, para dimensionar o compressor, eu tenho que saber quanto de trabalho eu uso, né? Para movimentá-lo. E com isso, elevar a temperatura e pressão. Certo? Tenho também, com base nesses dados, eu tenho o desempenho do compressor. Desempenho do ciclo, desculpe. Vou calcular também o desempenho do compressor, mas me interessa o desempenho do ciclo, né? Aqui eu chamei de beta, o desempenho do ciclo, a performance do ciclo, né? Vazão sobre M ponto, né? Dividido pelo trabalho em watts, né? Por M ponto, né? Basicamente, com as entalpias, eu tiro também esse desempenho. E aí você vai jogar com essas variações, essas variáveis, né, para trabalhar o ciclo de vocês, ok? Aqui, ó. Aqui é aquele gráfico simplesinho de pressão, entalpia, né? Mas olha, é um gráfico prático já, né? É um refrigerante, um R22, um tipo de refrigerante, acho que nem se usa mais, mas é válido para a gente ilustrar, né? Eu tenho pressão e os gráficos de entalpia, né? Ok? Ele põe em cima e embaixo para facilitar a leitura aí, né? Tá? E aqui a pressão, né? As pressões envolvidas, ok? Então, com esse tipo de gráfico, você obtém muitas informações para dimensionar ou para estudar seu ciclo, tá? Hoje em dia, isso aqui tem muito aplicativo que já traz de forma informatizada, né? Já traz lá um chipzinho na memória essas informações. Por quê? Porque cada curva dessa tem uma equação. Se a curva tem equação, meu filho, o que você está esperando? Joga no computador, né? Você consegue, através de métodos numéricos, métodos computacionais, você consegue transformá-lo em informações úteis para você, tá? Nós vamos estar com mais calma isso aqui, tá? Então, estou apresentando para vocês.
Então, aqui eu estou mostrando, ó, aquela figura, ela é decomposta em várias, né? Certo? Onde essa linha aqui é a curva de saturação do líquido. Isso aqui é um gráfico pressão, entalpia, tá? Esse gráfico aqui, né? Você vê que isso daqui é a linha de saturação. O que é a linha de saturação? Lembrando lá da termo 1, né? É o ponto onde o fluido muda de estado, tá? Então, estado líquido, então líquido saturado, essa linha, até o ponto crítico. Continua líquido saturado, passou do ponto crítico, vapor saturado. Desculpe, na linha vapor saturado. Passou da linha, vapor superaquecido. Líquido saturado, né? E aqui embaixo o líquido comprimido, tá? Então essa linha de saturação, ela dá a mudança de estado. Então você vê aqui, ó, né? Líquido subresfriado, é toda essa região, até o ponto do ponto crítico, né? É líquido subresfriado, tá? Aqui, líquido saturado mais, mais vapor, tanto que nessa área eu tenho saturate, mudança do ponto de saturação, né? Aqui eu tenho líquido vapor, tem o título, né? Aquela história toda do título, que diz o quanto de vapor tem nessa mistura que está aqui dentro. Passou a linha de saturação, vem a linha de vapor superaquecido. Então, vapor superaquecido, vapor mais líquido, líquido subresfriado, né? E comprimido aqui embaixo, tá? Mas quase não se usa essa denominação. Aqui dá o exemplo das linhas, né? As linhas, tá? As linhas de temperatura constante, elas vêm e fazem isso, ó. Linha de temperatura constante. O que significa? Que a temperatura no começo dessa linha é igual à temperatura nessa linha. A temperatura se mantém constante, né? A linha de entalpia constante, mesma coisa, tá? As linhas das quantidades, a qualidade de vapor, né? O título, 10%, 20%, etc. Aqui as linhas de entalpia constante, tá? E a linha de pressão constante, né? Esse gráfico, tá? Então, isso aqui tudo, todos eles sobrepostos, produzem isso aqui, tá ok? Isso aqui é com o tempo, a prática traz vocês batem o olho e já sabem qual linha é pressão constante, qual é temperatura constante, e assim por diante, entalpia, tá? Volto a dizer, isso aqui é um tipo de uma alfabetização. Estou alfabetizando vocês na refrigeração e ar-condicionado, tá? Você já viu lá em termo 1, mas isso aqui é uma aplicação dela, né? A gente vai ver com mais carinho isso daí, tá? Bom, e aí vem todo o cálculo das propriedades psicrométricas do ar, né? Nós vamos ver a carta psicrométrica, certo? A carta psicrométrica do ar, né, para uma determinada temperatura e pressão, né? E lá nós vamos ter um gráfico parecido com esse, muito parecido, né? Lá nós vamos ter como que a gente trabalha com ela, certo? Só que estou mostrando para vocês aqui, eu copiei da tela de um aplicativo que calcula as propriedades psicométricas. Então, ao invés de você ficar vendo no gráfico, puxando reta, etc., que é bom saber como se faz, né? Você vai ter, já tem no mercado aplicativos, que você entra com a altitude, entra com a temperatura do ar, né? E umidade relativa. E com isso você vai ter todas as propriedades, entalpia, entropia, densidade, né? Volume específico, etc., do ar naquela carta. Tá? Isso você já faz dessa forma aqui, tá? Com o aplicativo. Mas não adianta nada ter uma tela dessa e não saber o que contém, né? Qual o conteúdo disso, como eu posso trabalhar. Daí a necessidade de conhecer o gráfico que originou esse tipo de coisa. Tá ok? Gente, dúvida, pergunta? Nós vamos ver isso com mais calma, tá? E tem aí, estou dando uma geral para vocês para introduzir o assunto, tá?
Beleza? Tem alguém dormindo aí? E aí, Gabriel? Tá inteiro aí? Beleza. Jaqueline, não vi você hoje aí, Jaqueline. Fugiu. E o irmão dela? Cadê o Rodrigo? Opa, acordadão, Rodrigo? Cadê a Jaqueline? Ah, não tá do seu lado aí? Trabalhando? Ah, tá. Fazendo doce, pirulito? Beleza. Bom, volto a dizer, né, quem perdeu a aula, pois assiste a aula gravada, né? E porventura, vai ter dúvida, claro, entre em contato comigo, né? O celular dela não tá ligando no áudio. Ah, tá. Interessante. Bom, acontece, né? Abraço aí, Jaqueline. A Jaqueline é me orientando aí, TCC. Depois eu vou entrar em contato com ela, viu, Jaqueline? Entra em contato comigo pra gente conversar sobre o teu TCC, como é que tá indo. Bom? Vamos lá, vamos voltar lá. O que mais eu vou passar para vocês hoje? Bom, falando em refrigerantes, né? Aqui é um exemplo de vários refrigerantes usados em ciclos de ar-condicionado e de refrigeração. Então, tem os halogênios, tem trocentos refrigerantes, tem aqueles que atacam a camada de ozônio, né? Tem toda uma história aí de os clorofluorocarbonos, né? Refrigerantes CFCs que atacam a camada de ozônio. De tempos em tempos surge uma história dessa, tá? Eu assisti realmente tem fundamentação científica, tudo bem, mas a gente desconfia um pouco disso, tá? Não é tudo isso, não. Assisti um programa outro dia na TV por assinatura aqui, não sei se foi na Discovery, na National Geographic, não lembro o canal, canal pago, né? Mas eles falando sobre isso, então, entrevista com um cientista brasileiro, um cara de renome nessa área, né? E ele falando que muita coisa que se fala disso é bobagem, tá? Ataque da camada de ozônio, isso daí tem muito a ver com interesses financeiros das indústrias que fazem isso. Então, normalmente eles pegam um desses, já durou algum tempo, né? Tá ficando muito barata a fabricação, o que eles fazem? Eles criam uma série de empecilhos para dizer que esse é bandido, ataca a camada de ozônio, ataca a pele, e citou vários casos, né? Que realmente, aparentemente, não tem nada a ver. Eles mudam para aumentar o preço do fluido refrigerante. Então, um que custava 5 vai ser o vilão. 5 exemplos, R$ 5, né? Toda uma unidade, né? R$ 5 o quilo, né? Ele ficou muito barato, o pessoal barateou a fabricação. Daí o que acontece? Eles criam um que custa 50, que é ecologicamente, entre aspas, mais, mais saudável ao ser humano, à humanidade, etc. Então ele mostrou uma estatística que historicamente é isso, né? Amônia. Amônia é extremamente barato, né? Mas é um vilão, porque realmente ataca. Mas não é tudo isso. Tem que saber como usar, né? Então, muito cuidado com esse lance de entrar na história dessa turma do ecologicamente correto, que tudo, até pum de vaca, faz mal, né? Tá? Então, fiquem espertos quanto a isso. Tem verdades, claro que tem, mas tem muita mentira no meio. Por quê? Tem interesse econômico. Tem muita indústria dessa área de fluidos refrigerantes que querem ganhar dinheiro e tem um fluido mais barato lá que funcionaria às vezes até melhor. Não, é o vilão. Vai atacar a camada de ozônio, vai provocar radiação infravermelha, ultravioleta, e eles vão inventar alguma coisa. Então, muito cuidado com isso. Qual a forma para não cair numa rascada dessa? Estudar, ver, avaliar, procurar fontes fidedignas, certo? Não é qualquer mané falando aí que dando uma de profeta do ecologicamente correto, né? Pode falar muita bobagem. Por quê? Não tem embasamento científico. E às vezes o embasamento científico também é levado por interesses financeiros, que é o que esse programa estava dizendo. Realmente eu fiquei horrorizado. Mas falou muita verdade ali, tá?
Isso baseado em estudos geográficos, né, de climatológicos da Terra. Se não falha a memória, é um cientista da USP. Não lembro o nome. Lembrar o nome eu passo para vocês um dia. Assista uma palestra desse cara para você ver que o cara, ele dá com fatos e dados. Bicho, é muito difícil contra-argumentar, tá? Então não é todo esse caos que tem por aí, não. Tá? Mas vocês vão ver que uma série de refrigerantes, a gente vai passar para vocês tabelas, inclusive, cada um com seu uso específico, e eles são identificados pela cor do bujão deles, da embalagem. Isso é um bujão. Ele é posto sob pressão, não aumenta ali o que é feito aí dentro, igual o gás de cozinha, né? E ele tem cor. Cada cor é um tipo de refrigerante, tá? Fluido refrigerante. Para usar onde? Usar nos circuitos nossos de ar-condicionado e refrigeração. Nessa apresentação, eu falo aqui sobre os danos da estratosfera, camada de ozônio, protocolo de Kyoto, protocolo de Montreal. Vocês dão uma olhada nisso, tá? Tem muita coisa boa aí, né? Mas vocês têm que aprender a separar o joio do trigo, ok? De repente, alguma teoria dessa hoje já não está valendo mais, então é bom ficar atualizado. Mas para você saber do histórico, né, dos fluidos refrigerantes, é bom a gente citar esse tipo de coisa, né? Quando você vê como que é o nome aquela guria apareceu aí esses dias, não lembro, falando que é ambientalista, né? Qual o nome daquela loirinha que fala brava, 16 anos falando lá na ONU, alguma coisa assim, né? Toma cuidado com esse pessoal fala, tá? Eles falam muito bobagem. Mesmo porque é uma pessoa com 16 anos, não subestimando muito, né? Não subestimando, mas não tem o conhecimento técnico necessário, científico e técnico necessário para discutir com um climatologista. Tem anos de estudo, anos de trabalhos publicados, não dá nem para saída, tá? Então deixa ela fazer o colegial dela lá bonitinho, aprender, né? É claro, falar com um cara brava na TV nesse assunto, nossa, vira gênio, né? Pô, a menina tava, eu vi um debate que ela participou, acho que nos Estados Unidos, ela não sabia falar nada, não respondia na pergunta. Por quê? Ela estava simplesmente repetindo o discurso dos pais. Os pais dela são ambientalistas, né? E ensinaram um discurso para ela, repetiu e ganhou dinheiro em cima disso, né? Só que tomem cuidado com esse tipo de pessoas, tá? Ter o embasamento, você está falando, né? Falou alguma coisa, você vai seguir para algum trabalho seu, pesquisa a fundo. Que realmente é impossível, né? Uma criança com formação ainda, começando o segundo grau, né? Dominar esse assunto, que é um assunto muito específico, uma complexidade geográfica e física, né? Termodinâmica complexa. Tá? Nem sabe o que é temperatura, que energia, não tem nem ideia. Eu não lembro da menina, não lembro do nome dela. É que uma que saiu aí. Outro dia mostraram também parece um garoto, com 11 anos, ambientalista. Pô, pelo amor de Deus, cara. 11 anos está aprendendo a escrever ainda. Sabe tabuada de cor. Então, tomem cuidado com isso, né? Tá correndo muito isso hoje em dia. Bom, dá uma lida aí, eu acho que é interessante ler, né? Para ficar ao par. Essa parte aqui, realmente eu vou pedir para vocês dar uma lida. Eu vou entrar depois a fundo em cada tópico, tá? A gente vai ver com mais carinho, né? Que fala do protocolo de Montreal, tá? Basicamente os países preocupados com o clima, né? Com a atmosfera, etc. Tem que haver essa preocupação, evidentemente. As normas aplicáveis. Vocês vão ouvir muito falar nessa norma aqui, A-Share. A-Share, tá? É uma norma americana, né? American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. É uma norma da sociedade para aquecimento, refrigeração e ar-condicionado, engenharia dessas áreas, né? Ela é muito usada na parte de condicionamento de ar, né?
climatização e refrigeração. A Acer, né, obviamente em inglês, a gente vai citar muito. Ela traz muitas tabelas que vão facilitar a nossa vida para dimensionar sistemas de ar-condicionado. Eu pretendo chegar numa fase do curso e passar uma tarefa para vocês dimensionarem um sistema de ar-condicionado para um determinado ambiente, uma determinada instalação. Então nós vamos ver os passos, cálculo de cargas térmicas, né, potência do compressor, perda de carga nos dutos e assim por diante, tá? Com isso, nós vamos aplicar aqui ensino, né, os conhecimentos que a gente adquiriu em termodinâmica 1 e 2, mecânica dos fluidos, ok? E assim por diante. E o básico, né, o básico do ciclo de refrigeração, né, e ar-condicionado, ok? Você vê que são matérias interligadas, né? Onde que eu vou usar, por exemplo, mecânica dos fluidos ou dinâmica dos fluidos, como queira. Acho que a nossa matéria é dinâmica dos fluidos que a gente tem, né? Professor Augusto, né? Se não me falha a memória. Você vai calcular a perda de carga, por exemplo, do ar em dutos de ar-condicionado. Você vai dimensionar qual a dimensão que tem. Faço redondo, faço retangular, faço quadrado? Que área tem que ter? Né? Menor, como que eu faço uma redução no cotovelo? Que perda de carga? Como é que eu vou dimensionar um compressor que dê conta de toda essa demanda, esse tráfego de ar? Né? Então, tudo isso daí, por exemplo, é dinâmica dos fluidos. Né? Mesmo jeitinho que vocês calculam perda de carga em bomba, vocês devem ter estudado isso já, né? Vocês vão trabalhar com ar-condicionado também, usando atrito, né? Aqueles diagramas de Stanton, tá? Tudo isso daí vocês vão usar nessa nossa disciplina. Tá legal, moçada? Acho que por hoje já tá legal. Eu vou só... Peço que vocês não saiam, que eu vou... A chamada aqui, como é que eu estou fazendo? Eu estou registrando a tela que está com vocês aqui. Vocês, né? Eu vou parar a apresentação. Estou parando aqui a apresentação, tá? Parei a apresentação. E eu capturo a tela aqui, né? De vocês. Depois eu ponho a presença lá na... Capturei a tela. Então a chamada de vocês está feita já. Certo? Falou, moçada. Algum comentário, alguma coisa que vocês queiram conversar sobre esse assunto? Não? Professor, Diga. a menina que você disse da ONU é a Greta? Como? Greta, né? É, isso. É essa não. Ok. Eu vi essa Greta, não lembro o sobrenome, sueca, né? Eu vi Isso. essa menina na mídia aí falando. Pelo amor de Deus, cara. Para com isso, cara. Não tem a menor condição. Ela repete o discurso dos pais. Ela mora num iate, tem um padrão de vida excelente. E vem falar que... fala um monte de bobagem, nem vou perder tempo repetir. Então, mas toma cuidado com esses profetas, né? E daí eu vi eu não sei se é menino ou menina, acho que é menino, de 11 anos, ambientalista. 11 anos ambientalista? Porra, fala sério, cara. Tudo bem, eu sou preocupado com o meio ambiente, sou ambientalista? Não. Eu não tenho estudo nessa área. Meu doutorado é na área espacial, pô. Agora, pô, não tem condição, né? Então, tome muito cuidado com isso. Há um jogo comercial e político, né? Que algumas pessoas fazem no mundo. Então, estavam cogitando até em dar o prêmio Nobel da Paz para a menina, né? Pelo amor de Deus, cara. Fala. Tem que dar um Nobel para quem descobre a cura para um câncer, uma doença, aí, um cientista, né? Alguém que realmente... o cara da paz que celebrou um acordo de paz entre países aí em guerra, etc. Aí sim, tudo bem. Agora, pô, falar umas bobagens aí decoradas aí, e ganhar a mídia, né? Ganhar a mídia, né? Aí esse é um problema. Então, é por isso que vocês, né? Vocês estão estudando, nós estudamos. A gente justamente separar o joio do trigo e saber quem está falando besteira aqui não. Não é por ser criança, né? Uma pirralha aí que vai falar besteira, não.
Wi-Fi é coisa boa, mas menos, né? Menos, tá? Tem muita gente velha falando bobagem também. Menos. Aí vocês têm que estudar, né? Discernir, para saber discernir, separar o joio do trigo. Não ir atrás de qualquer bobagem. Tá bom? Beleza, moçada? Ok. Então, Valeu, obrigado, professor. até quando? Até quinta, né? Até quinta-feira? Isso, quinta é a prática, professor. Tá, quinta parte da tarde, né? Isso. Ó, gente, horário de quinta é o seguinte: tem 3 turmas, tá? Na verdade, uma turma não tem nenhum aluno, turma 3 não tem aluno. A turma, vocês, parece que são, acho que 9, e na turma, você é turma 1, certo? E turma 2, que está aqui também, eu pedi para o Lucas, mais um outro aluno ali, acho que o Rodrigo, né? Eu pedi para os dois, não, 2 Lucas, tem 2 Lucas, eles assistirem a aula nessa turma nossa, né? Então, na verdade, é uma turma só, tá? Por quê? Uma sala com 2 alunos? Pô, não vou dar aula para os caras, 2 alunos. Então, junta, mais fácil, né? Então, na verdade, sigam aquele primeiro horário, a primeira turma, independente do número que tiver na quinta. Eu vou passar via e-mail, via WhatsApp o link, tá? Mas é naquele primeiro horário, ok? Nós temos uma turma só para efeitos práticos aqui. Tudo bem, moçada? Qualquer Tudo bem, dúvida, por professor. favor, use o Eu WhatsApp. particularmente tinha colocado aquele horário de, acho que se não me engano, era P2 ou P3, pelo fato de estar lotada a P1, supondo, né? Ah, tá, E essa matéria é com energia. Então eu tá. teria que solicitar. A sorte que, tipo, o Ramon foi tranquilo, ele mandei para ele no WhatsApp, né? Falando que eu Ah, precisava da legal. matéria, que era a única matéria que precisava para fechar o curso, né? E Ah, que apresentar o legal. TCC. Aí ele entendeu completamente, falou, Lucas, tem vaga, eu já vou aprovar. Aí ele aprovou direto, mas Ah, não ótimo. pelo fato de tinha matéria, por isso que não tinha problema de mudar. Aí eu não sei se o Lucas, o Martinelli, teria, aí eu não sei, o senhor não, Para mim, de boa, não deu professor. Eu retorno. respondi o e-mail do senhor também. Tá. Então Com tranquilo o para Ramon mim não também. tem. Com o Ramon não tem, Ramon é ponta firme. Não embroma, não. Legal, prático, tá vendo? Resolvemos na boa, né? Sem grandes celeumas. Porque não é prático. Você imagina eu dando aula para 9 numa sala e 2 na outra. Porra, por que não para 11? Eu tenho classe de termo com 70 alunos. E aí? Né? Para mim não tem problema nenhum, não. Tá? Então, beleza, resolve todo mundo aí. Falou, moçada. Um abraço para vocês. Até Falou, quinta, professor. então. Valeu. Tá legal? Valeu, Um abração professor. aí. Até quinta. Melhoras, Camila. Obrigada, professor. Estamos aqui torcendo para você, ó. Obrigada. Viu? Tchau, até quinta. Tchau.